Mulheres que correm com os lobos. O terceiro estágio, a perambulação. No terceiro estágio da história, o pai faz a oferta de manter a filha na riqueza pelo resto da vida, mas ela diz que vai partir para depender do destino. Ao amanhecer, com os braços atados com gaze limpa, ela se afasta da vida como a conhecia até então. Ela se torna desgrenhada e animalesca. Tarde da noite, ela chega a um pomar onde as peras são numeradas. Um espírito esgota o fosso em volta do pomar e, enquanto o jardineiro observa assombrado, ela come a pera que se oferece a ela. A iniciação é o processo pelo qual desistimos da nossa inclinação natural para permanecer inconsciente e resolvemos que, custe o que custar, sofrimento, luta, persistência, iremos perseguir a união consciente com a mente mais profunda, o self selvagem. Na história, a mãe e o pai tentam atrair a filha de volta ao estado de inconsciência. Ah, fique conosco, você está ferida, mas nós podemos fazer com que esqueça. Será que ela, agora que derrotou o demônio, irá descansar sobre os louros conquistados, por assim dizer? Irá ela se recolher, ferida e sem mãos, para os recessos da psique, onde possa receber atenções pelo resto da vida, deixando-se levar e fazendo o que lhe ordenam? Não, ela não vai se esconder para sempre num quarto escuro como faria uma beldade deformada pelo ácido. Ela irá vestir-se, medicar-se em termos psíquicos da melhor maneira possível e descer mais um degrau de pedra que a levará a um reino ainda mais profundo da psique. A antiga parte dominante da psique oferece-lhe a possibilidade de mantê-la escondida e em segurança para sempre. Mas sua natureza instintual recusa o oferecimento, pois sente que precisa lutar para viver em plena consciência, custe o que custar. Os ferimentos da donzela são envoltos em gaze branca. O branco é a cor da terra dos mortos e também, na alquimia, a cor do albedo, a ressurreição da alma do mundo subterrâneo. Essa cor é o arauto do ciclo de descida e retorno. Aqui, no início, a donzela transforma-se em andarilha, e só isso já representa uma ressurreição para uma nova vida e uma morte da vida antiga. Perambular é uma excelente opção. As mulheres nesse estágio muitas vezes começam a se sentir tanto desesperadas quanto inflexíveis para iniciar essa jornada interior, não importa como. E é o que ocorre quando deixam uma vida por outra, um estágio da vida por outro, ou, às vezes, até um amante por nenhum outro, a não ser elas mesmas. O progresso da adolescência até o fim da idade adulta, da mulher casada para novamente solteira, da meia-idade para a velhice, a transposição do limite da velhice, partindo com feridas, mas com um sistema de valores renovado, isso é a morte e a ressurreição. Abandonar um relacionamento ou o lar dos nossos pais, deixar para trás valores ultrapassados, assumir nossa própria identidade e, às vezes, penetrar na profundeza da selva simplesmente porque precisamos. Tudo isso constitui a ventura da descida. E lá, partimos nós sob uma luz diferente, sob um céu diferente, com um chão desconhecido por baixo das nossas botas. E, no entanto, estamos vulneráveis, pois não temos como nos agarrar, nos segurar, nos apoiar. Como saber? Pois não temos nossas mãos. A mãe e o pai, os aspectos do coletivo e do ego da psique, não têm mais o poder que tinham antes. Foram punidos pelo sangue derramado em consequência do seu descaso irresponsável. Muito embora eles se ofereçam para manter a donzela em condições de conforto, eles estão impotentes para direcionar sua vida, pois o destino a leva a viver como andarilha. Nesse sentido, o pai e a mãe morrem. Seus novos pais são o vento e a estrada. O arquétipo do andarilho propicia ou causa o surgimento de outro,
o do lobo solitário ou do proscrito. Ela agora está exilada das famílias aparentemente felizes das aldeias, fora dos ambientes aquecidos e ao relento, no frio. É essa agora a sua vida. Essa passa a ser a imagem viva para as mulheres que iniciaram a viagem. Começamos, de certo modo, a não mais sentir que fazemos parte da vida que rodopia à nossa volta. Os megafones parecem estar muito longe. Os camelôs, os ambulantes, todo o magnífico circo da vida exterior como que cambaleia e desmorona à medida que descemos mais fundo no mundo subterrâneo. Nesse ponto, a antiga religião noturna volta a surgir para nos encontrar. Embora a antiga lenda de Hades, raptando Perséfone para o mundo dos mortos, seja eficaz como drama, histórias muito mais antigas, oriundas de religiões centradas no matriarcado, como aquelas que falam de Ishtar e Inanna, indicam um nítido vínculo de desejo de amar entre a donzela e o rei do mundo oculto. Nessas antigas versões religiosas, a donzela não é necessariamente capturada e arrastada até o mundo subterrâneo por algum deus sinistro. A donzela sabe que deve ir, sabe que aquilo faz parte de um rito divino. Apesar de ter medo, ela quer ir ao encontro do seu rei, seu noivo no mundo oculto, desde o início. Ao empreender a descida ao seu próprio modo, ela é ali transformada. Atinge ali o conhecimento profundo e volta a subir para o mundo objetivo. Tanto o mito clássico de Perséfone quanto o conto de fadas da donzela sem mãos são dramas fragmentários de outros mais coesos, retratados nas religiões mais antigas. O que antes havia sido um anseio por encontrar o amado no mundo subterrâneo passou, em algum ponto do tempo, a ser, nos mitos mais recentes, um desejo e uma captura. No tempo dos grandes matriarcados, compreendia-se que a mulher seria naturalmente levada ao mundo subterrâneo, que seria até lá conduzida pelos poderes do feminino profundo. Era considerado parte da sua formação e uma realização de altíssimo valor que ela adquirisse conhecimento por experiência própria. A natureza dessa descida é o cerne arquetípico tanto do conto de fadas da donzela sem mãos quanto do mito de Deméter e Perséfone. Pois agora, na história, a donzela vagueia, mais uma vez assumindo sua natureza animal, que não se lava. É essa a atitude certa para a descida. Uma atitude do tipo, não ligo tanto assim para as coisas desse mundo. E, como podemos ver, sua beleza refulge mesmo assim. A ideia de não se lavar também provém dos rituais de tempos antiquíssimos, rituais que culminam com o banho e novos trajes representantes da passagem para um relacionamento novo ou renovado com o self. Veremos que a donzela sem mãos passou por uma descida e transformação completa, a do despertar. Da alquimia existem 3 estágios: o nigredo, o estágio negro ou sombrio da dissolução, o rubedo, o estágio vermelho ou do sacrifício, e saída de casa envolta em branco, o albedo, a nova vida. Agora, como andarilha, ela é jogada de volta ao nigredo. Agora, porém, seu velho self não mais existe, e o self profundo, o self nu, é o poderoso andarilho. Agora, a donzela não está apenas desfigurada, mas faminta. Ela se ajoelha diante de um pomar como se este fosse um altar, o que ele é. O altar dos deuses selvagens do outro mundo. À medida que descemos até a nossa natureza básica, as antigas formas automáticas de alimentação são eliminadas. Coisas do mundo que costumavam ser alimento para nós perdem seu sabor. Nossas metas não mais nos atraem. Nossas realizações não têm mais interesse. Para onde quer que olhemos no mundo objetivo, não há alimento para nós. Portanto, é um dos milagres mais autênticos da psique que, quando estamos tão desamparadas,
a ajuda chega e bem na hora. A donzela vulnerável é acompanhada por um mensageiro da alma, o espírito de branco. Esse espírito de branco remove os obstáculos que a impediam de alimentar-se. Ele esvazia o fosso ao mexer na comporta. O fosso tem um significado oculto. Segundo os gregos antigos, no mundo subterrâneo, o rio chamado Estige separa a terra dos vivos da terra dos mortos. Suas águas são cheias das recordações de todos os feitos dos mortos desde o início dos tempos. Os mortos conseguem decifrar essas recordações e mantê-las em ordem por terem uma visão mais aguçada, decorrente de não possuírem corpo físico. Para os vivos, porém, o rio é considerado um veneno. A menos que a travessia do ser vivo seja acompanhada por um guia espiritual, ele irá se afogar, afundando para um outro nível do mundo subterrâneo, um lugar que é como uma névoa, e lá irá vaguear para sempre. Dante teve seu Virgílio, Coatilique teve uma cobra viva que a acompanhou até o mundo de fogo, e a donzela sem mãos tem o espírito de branco. Portanto, a princípio, a mulher escapa da mãe ainda adormecida e do pai ganancioso e cheio de si, para, em seguida, deixar-se conduzir pela alma selvagem. Na história, o guia espiritual acompanha a donzela sem mãos até o outro lado do fosso, o reino das árvores do mundo subterrâneo, o pomar do rei. Esse, também, é um remanescente das antigas religiões. Nelas, guias espirituais são sempre designados para jovens iniciandos. A mitologia grega é fértil em relatos de jovens sendo acompanhadas por mulheres lobas, mulheres leoas ou outras criaturas que serviam como suas iniciadoras. Mesmo em religiões naturais nos nossos tempos, como entre os navarros, os misteriosos iebiches, são elementais animais que acompanham os ritos de iniciação, assim como os de cura. A ideia psíquica aqui representada é a de que o mundo subterrâneo, à semelhança do inconsciente dos seres humanos, é um torvelinho com muitas características incomuns e irresistíveis, imagens, arquétipos, seduções, ameaças, torturas e provas. É importante para o processo de individuação da mulher que ela tenha bom senso espiritual, ou que seja auxiliada por um guia que o tenha, para que ela não caia na fantasmagoria do inconsciente, para que ela não se perca no meio desse material torturante e sedutor. Como vemos na história, é mais importante permanecer com a nossa fome e prosseguir a partir daí. Como Perséfone e as deusas da vida, morte e vida antes dela, a donzela entra por acaso numa terra onde há pomares mágicos e onde um rei aguarda por ela. A antiga religião começa agora a fulgir nessa história com intensidade cada vez maior. Nos mitos gregos, havia duas árvores entrelaçadas acima dos portões do mundo dos mortos, e Eliseu, o lugar para onde eram enviados os mortos considerados virtuosos, era composto de quê? Isso mesmo, de pomares. O Eliseu é descrito como um lugar de luz perpétua, onde as almas podiam optar por renascer na terra à vontade. Ele é o Dolganger, o duplo do mundo objetivo. Ali podem ocorrer dificuldades, mas seu significado e o aprendizado por elas proporcionado são diferentes daqueles do mundo objetivo. No mundo terreno, tudo é interpretado tendo-se em mente simples lucros e perdas. No mundo dos mortos, ou no outro mundo, tudo é interpretado levando-se em consideração os mistérios da visão verdadeira, da ação correta e a possibilidade de a pessoa passar a ter um conhecimento e uma força interior intensa. Na história, a ação está agora centrada na árvore frutífera, que em tempos remotos era chamada de árvore da vida, árvore do conhecimento, árvore da vida e da morte, ou árvore do saber.
Ao contrário de árvores com folhagens diversas, a árvore frutífera é uma árvore de alimento abundante. E não só de alimento, pois a árvore armazena água nos seus frutos. A água, o líquido fundamental do crescimento e da continuidade, é absorvida pelas raízes que alimentam a planta pela ação capilar. Uma rede de bilhões de ligações celulares pequenas demais para serem vistas, e a água chega até o fruto e faz com que ele cresça e se embeleze. Por esse motivo, considera-se que o fruto é investimento de alma, de uma força de vida que deriva de uma certa quantidade de água, ar, terra, alimento e semente, e contém tudo isso, além de ter um sabor divino. As mulheres que se alimentam do fruto, da água e da semente do trabalho nas florestas do outro mundo também crescem psicologicamente na mesma proporção. Suas psiques engravidam e permanecem no estado de amadurecimento constante. Da mesma forma que a mãe oferece o seio ao bebê, a pereira do pomar curva-se para dar seu fruto à donzela. Essa seiva da mãe é a da regeneração. Comer a pera nutre a donzela, mas um ato mais comovente consiste em que o inconsciente, o seu fruto, se curva para alimentá-la. Nesse sentido, o inconsciente dá um beijo nos lábios da donzela. Ele lhe dá uma prova do self, o hálito e a substância do seu próprio Deus selvagem, uma comunhão selvagem. A saudação a Maria por sua parenta Isabel no Novo Testamento talvez seja um remanescente desse antigo entendimento entre as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, diz ela. Nas religiões noturnas pregressas, a mulher, prenhe de conhecimento ao terminar sua iniciação, seria acolhida de volta ao mundo dos vivos com uma bênção carinhosa das suas parentas. A notável expressão da história está no fato de que, durante os tempos mais sombrios, o inconsciente feminino, o inconsciente uterino, a natureza, alimenta a alma da mulher. As mulheres relatam que, no meio da sua descida, quando elas se encontram na escuridão mais profunda, elas sentem o toque levíssimo de uma ponta de asa e se sentem iluminadas. Elas sentem que está ocorrendo uma nutrição interior, uma fonte de água abençoada que brota do chão ressecado, onde elas não sabem. Essa fonte não resolve o sofrimento, mas ajuda a nutrir quando nada mais oferece. É o maná do deserto, é a água que brota das pedras, é o alimento do ar rarefeito. Ela sacia a fome para que possamos prosseguir, e é isso que interessa. Prosseguir. Prosseguir na direção do nosso destino de conhecimento. A história ressuscita nosso conhecimento de uma promessa muito antiga, a promessa de que a descida nos será benéfica mesmo que esteja escuro, mesmo que tenhamos a impressão de estar perdidas, mesmo em meio à falta de conhecimento, à falta de visão. Quando estamos vagueando às cegas, existe algo, alguém excessivamente presente que acompanha nosso ritmo. Viramos à esquerda, ele vira à esquerda. Viramos à direita, ele nos acompanha de perto, dando-nos amparo, abrindo os caminhos para nós. Agora estamos num outro nigredo, em que perambulamos sem saber o que será de nós. E, no entanto, nessa condição extremamente precária, somos levadas a sorver a árvore da vida. Comer da árvore da vida na terra dos mortos é uma antiga metáfora de fecundação. Na terra dos mortos, acreditava-se que a alma pudesse investir-se num fruto, ou em qualquer outro alimento, para que sua futura mãe a comesse, e a alma oculta no fruto começaria sua regeneração na carne dela. Portanto, ali, nesse ponto praticamente central, através da pera, estamos recebendo o corpo da mãe selvagem. Estamos comendo aquilo que nós mesmas iremos nos tornar.